Seja muito bem-vinda, poderosa, a mais um episódio do nosso Pod Rosa Podcast. Hoje a gente tem uma entrevistada muito especial, Luciana Nogueira Minerve. A Luciana é proprietária da Singulari Consultoria e ela tem coisas incríveis para falar para a gente. Eu tenho certeza que você vai amar esse episódio. A gente sempre fala aqui, Luciana, a respeito de empreendedorismo, principalmente voltado aí às mulheres, né? Então a gente sabe que esse conteúdo é todo seu. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom. Eu quero falar um pouquinho a respeito da Singulari, que é bem interessante que vocês falam a respeito de cultura, liderança e inovação. Vamos falar um pouquinho sobre esses 3 pilares para começar, Luciana? Vamos sim. Então, a Singulari é uma empresa que traz soluções nesses 3 pilares. E aí, quando a gente pensa em soluções nesses 3 pilares, a gente tem uma série de temas, uma série de serviços que a gente pode oferecer. Então, não sei por onde vocês querem começar. Cultura. Cultura. É importantíssimo, né? Bom, eu acho que cultura é um tema que tem sido muito falado. A gente ouve muito falar sobre a importância da cultura organizacional, sobre como é bom ter uma cultura alinhada, mas também, para muitos empresários, eu percebo que isso é pouco tangível. Né? O que é, de fato, a cultura? Então, eu acho que o primeiro movimento é entender a cultura, entender que a cultura tem manifestações em níveis diferentes, tem manifestação física, então tem aspectos da cultura que a gente consegue ver. Quando você entra numa empresa, você vê a estrutura física, você vê como as pessoas se vestem, você vê como as pessoas falam, você vê os móveis. Isso tudo são aspectos visíveis da cultura. Aí você vai se aprofundando, você consegue entender quais são as normas, as regras, como é que as coisas funcionam por ali, o que é punido, o que é recompensado. Esse é um outro aspecto da cultura. É como se fosse um iceberg. Só que lá embaixo, a maior parte do iceberg tem a ver com os pressupostos, ou seja, as crenças que as pessoas têm a respeito daquele lugar. Então, dependendo da tua experiência naquela organização, o teu conjunto de crenças é diferente. Então, quando a gente fala de cultura, a gente precisa olhar nesses 3 níveis. Então, se a gente fala de uma empresa que está há mais tempo no mercado, e a gente passa muito por isso quando faz consultoria, e aí a gente traz pessoas novas para trazer um movimento de mudança de cultura, aí uma pessoa nova senta do lado de uma pessoa mais antiga, cheia de energia, e a outra diz, vai devagar, aqui as coisas acontecem, né, em outro ritmo, está muito acelerado. A pessoa que falou isso não está errada, porque a experiência dela diz que é em outro ritmo. Só que como a cultura é algo dinâmico, a gente, enquanto empresário, tem exatamente esse desafio. Como é que a gente faz as pessoas que trabalham naquela empresa revisitar os próprios pressupostos, entendendo que as coisas estão mudando, né? Então, eu acho que o primeiro movimento para a gente falar de cultura é entender que ela se manifesta em níveis diferentes. No nível visível, no nível que eu consigo descrever e no nível invisível também. E tem que pegar, já pegou muitas empresas que a cultura está completamente... Existe um desequilíbrio ali entre próprios funcionários, colaboradores, né? Olha, cultura, eu costumo dizer que é o jeito de ser e fazer de um grupo de pessoas. Então, ainda que o empresário, a empresária, não consiga descrever a cultura, ela existe. E aí é que tá. Muitas das vezes essa cultura ela é disfuncional. Então ela é uma cultura de fofoca, ou ela é uma cultura de não resultados. E esses são tipos de cultura que existem, né? Pode ser positiva ou negativa. Exato. Né? Já se me disse uma vez uma frase que eu nunca esqueci. A cultura come a estratégia no café da manhã, né? Dizem que é do Peter Drucker essa frase, ninguém tem certeza. Existe a cultura percebida e a desejada, né? Isso. Como é que você consegue, de forma rápida, eu cheguei numa empresa, o que você olha rapidamente que você já começa a ter esses insights desse teu diagnóstico? Olha, primeiro, o diagnóstico que a Singulari faz, a gente tem uma metodologia, a gente usa um framework específico, a gente faz uma pesquisa com os colaboradores, que a gente avalia 3 aspectos: cultura percebida, cultura desejada e a forma que você atua naquela cultura, né? Mas sem esse framework, a gente já... É exatamente esse iceberg que eu te falei, é a gente conseguir assimilar informações desses 3 níveis. Primeiro, esses aspectos físicos, visuais, é o mais fácil. Depois, entender qual é a regra do jogo,
o que é premiado aqui, o que é punido, quais são as regras, e depois entender como é que as pessoas pensam. E como entender a regra do jogo quando você chega numa empresa, as pessoas não te conhecem, elas já ficam mais receosas? Detecção. Como é que eu coleto É um raio-x. isso? Deixa eu te dizer, tudo leva tempo. E eu acho que a gente está vivendo num momento, né, e assim, é algo que eu repito muito, que as pessoas querem soluções rápidas. Gente, tudo na vida é processo. Não existe atalho. Né? Então, acho que a gente vive nessa urgência de querer soluções rápidas, de querer soluções mágicas, de querer resolver rápido. Então, até o entendimento da cultura leva tempo. A gente faz consultoria, a gente tem projetos de 12, 18, 24 meses normalmente, e apesar de a gente fazer esse mapeamento de cultura no início, com o tempo a gente vai conseguindo entender em mais profundidade, exatamente entendendo como é que as pessoas pensam aqui. Então, eu acho que o primeiro movimento é segurar um pouquinho essa ansiedade, que você não vai ter um raio-x da cultura de uma maneira rápida e imediata. Você vai precisar entender essa dinâmica com o tempo. Pode ser acelerado por meio de plataformas específicas, né, de ferramentas específicas. Mas, via de regra, é entender esse iceberg. Pergunta polêmica. É possível mudar a cultura se a alta liderança não adere? Olha, não. Por quê? A cultura, ela é a forma que as pessoas... É o que eu falei, é o jeito de ser e fazer de um grupo de pessoas. E tem gente lá em cima que está com a caneta na mão. Então, se você diz, por exemplo, eu quero criar uma cultura de conhecimento, que aqui nessa empresa as pessoas sejam estimuladas a estudar, a fazer curso e tudo mais. Aí, lá em cima, ninguém libera verba, ninguém libera no horário. Então, assim, tem um curso, eu acabei de voltar de 2 dias de curso em São Paulo. Então, não pode sair em horário de expediente para fazer curso. Percebe que esses aspectos não vão acontecer. Valoriza. Então, precisa de um alinhamento de cima para baixo. É E o limitado. exemplo também, né, Luciana? Eu penso que o exemplo, ele move mais Arrasta. do que a palavra, né? Então, se eu tenho um líder que não se preocupa em estar sempre evoluindo, em estar aprendendo, mas ele exige que eu faça isso, eu acho que a tua motivação já morreu ali 50%. É mais difícil, mas eu acho que se for estabelecido enquanto processo da empresa, é possível. Tem menos motivação. É verdade. Assim, inspiração ainda é um aspecto muito relevante de liderança. A gente passou daquela era de ter chefes que entregavam muito resultado, que conseguiam realmente trazer números, resultado, mas tinha uma vida toda desequilibrada, que estava no 3º casamento, não falava com nenhum filho, que isso aí acabou. As pessoas hoje buscam inspiração, buscam pessoas nas quais elas olhem e digam, puxa, eu quero de alguma forma ser parecida. Né? Então, isso ainda é um aspecto super poderoso da liderança. Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala necessariamente de liderança, mas a gente fala de liderança, a gente fala de processos, a gente fala de muitas camadas. Aí a gente entra numa frase que eu vi lá no teu Instagram que fala assim, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Simon Sinek, eu gosto muito dele. Enfim, é isso, né? Independente do tipo de negócio que você tem, é tudo sobre pessoas. Lá atrás, quando a gente começou a Revolução Industrial, se você tivesse dinheiro para comprar uma máquina melhor, isso te fazia diferente. Hoje em dia, quase tudo é commodity, assim, tem acesso a quase tudo. O que faz a diferença são as pessoas que você tem no seu negócio, realmente entregando o serviço. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é tudo sobre pessoas. Aquela história que a gente fala que uma maçã podre, ela acaba estragando todas as outras da caixa também, né? Olha, é difícil, porque trabalhar com gente é difícil. As pessoas são diferentes. E todo mundo é falível, né? Todo mundo tem os seus pontos, todo mundo é luz e sombra, né? Todo mundo tem a sua sombra também. Então, o papel da liderança é conseguir aumentar a luz das pessoas, de fazer essa sombra diminuir de alguma forma, e estabelecer dentro da organização
mecanismos, dinâmicas que valorizem o lado positivo. Né? Então, de novo, a gente volta, por exemplo, se eu quero um ambiente colaborativo, no qual as pessoas aprendem, no qual as pessoas colaboram, e eu sou um líder super fofoqueiro, que chego pro colaborador e falo mal do outro colega, gente, assim, vai ser muito difícil eu ter esse tipo de clima. Tem que ser o inverso. Quando chegar uma fofoca para mim, enquanto líder, eu tenho que cortar. Isso aqui não deve ser aceitável nesse ambiente de trabalho, né? Então, a gente volta para a liderança.